Eu também uso esse estilete. Eu gosto muito de trabalhar com cerâmica fria, acho ela um bom material, super versátil, dá pra fazer bastante coisa. Então, nesse vídeo eu resolvi falar tudo que eu sei sobre cerâmica fria pra você que tá começando também. Antes de começar, eu queria falar qual é a diferença de cerâmica fria pra cerâmica de queima. A cerâmica fria, ela é um material que não precisa de queima. Ela não precisa de um forno específico, de uma tinta específica, ela não precisa de nada disso para que ela fique pronta, para que o material seque. Diferente da cerâmica de queima, que precisa de um forno específico, que é geralmente esse daqui, e uma tinta específica também, para que ela atinja um grau ali de queima e a peça fique pronta. Outra diferença muito importante da cerâmica de queima e cerâmica fria é que a cerâmica fria, ela não pode ter contato com a água. Por exemplo, você não pode fazer canecas, pratos com elas, porque, né, com o contato ali que você vai ter direto, acaba que a peça pode ser danificada. Já a cerâmica de queima, por conta dessa queima que ela tem, então você pode usar ela como pratos, canecas, copos, várias coisas que você pode fazer com ela. Então, por isso que geralmente a gente usa cerâmica fria para materiais decorativos, materiais que a gente não vai ter contato direto assim com a comida. Agora que a gente já sabe a diferença de cerâmica de queima e cerâmica fria, vamos falar sobre os materiais. Os materiais é a cerâmica fria, eu tô usando essa dessa marca. Eu acho que vende de outras marcas, outros tipos de cerâmica. Eu vi uma que vende que é parecida com barro, a cor é parecida com uma cor de barro. E vai de pessoa para pessoa, qual material você quer, qual marca você quer. Outra coisa que eu uso é uma base para corte. Essa base para corte eu uso ela para qualquer coisa, desde quando eu vou cortar papéis, cortar coisas e também fazer cerâmica fria, para você não usar a sua mesa. Você também pode fazer em cima de um plástico, papel acetato, papelão, qualquer coisa que dê para você proteger a sua mesa. Eu uso base para corte para que você não danifique a sua mesa também. Uma coisa também é você passar um pano assim úmido com água, porque aí consegue sair a cerâmica depois. Eu também uso esse estilete porque ele é bem mais fácil de você cortar as coisas, a cerâmica. Como ele é bem mais pequeno, fica bem mais fácil de cortar. Você também pode usar qualquer material que seja bom para corte, até mesmo parede de churrasco também. Rolo para esticar massa é uma coisa que eu tô usando agora. Eu comprei esse agora, mas antes eu usava copo, usava qualquer coisa que desse para enrolar a massa depois. Eu também comprei essas espátulas. Eu comprei elas em uma loja de papelaria aqui da minha cidade mesmo. Geralmente tem de plástico, madeira, mas também você pode substituir isso por colheres, qualquer coisa que você dê, ou até mesmo seus próprios dedos também, que geralmente eu sempre tô usando. E por último, para deixar a massa úmida, eu uso um borrifador e também uso uma esponjinha, mas você pode usar um copo com água e suas próprias mãos também para deixar a massa úmida. Mas, Mari, eu preciso desses materiais para especificamente fazer uma peça de cerâmica fria? Não, você precisa da cerâmica fria, seus dedos e outros materiais para esticar a massa, só isso. Você precisa da cerâmica fria e só. Agora que já sabemos de tudo isso, vamos fazer as nossas peças de cerâmica. Nesse vídeo eu queria fazer esses pratinhos de cerâmica, porque eu queria colocar a decoração na minha parede, então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a massa de cerâmica. Eu tinha essa que estava guardada também. Depois que eu abro massa de cerâmica, eu sempre coloco ela dentro de um saquinho, uma sacola, borrifando água também se eu ficar muito tempo sem usar ela, para que ela continue úmida e não endureça. Como eu ia fazer uns pratos, eu precisava de bastante massa, então eu fui pegando o máximo que eu tinha ali e já fui esticando com aquele rolinho que eu falei. Para fazer os pratinhos, eu usei de molde os próprios pratos que eu tinha aqui em casa. Usei aqueles pratos que vêm com xícaras e também aqueles pratos de sobremesa. E agora um truque muito usado é pegar uma esponjinha com água, porque aí vai deixando o acabamento melhor na massa e também tirando algumas imperfeições que acaba ficando nela. E nessa peça eu resolvi testar uma técnica usando pó de café para ficar com o acabamento parecido com a cerâmica de queima. Então fui pegando pozinho de café, uma colherzinha mesmo, misturando na massa. E aí eu vou formando umas bolinhas nela.
E por último, eu deixei secando a peça em cima mesmo dos pratos para já formando esse molde curvado. Demorou por volta de 2, 3 dias para a peça secar totalmente, porque estava bem frio aqui onde eu moro, então demorou um pouquinho mais para secar. Mas isso varia muito de peça para peça e também até de clima. Uma parte também bem legal e bem importante é a parte de lixar as peças. Essa é a lixa que eu uso para lixar as peças. Eu também estava usando lixa de unha para lixar as peças pequenas. E a parte de lixar é uma parte muito importante porque ela que vai dar um acabamento bem legal nas suas peças. Como vocês viram, os pratos ficaram com o acabamento bem ruinzinho, ficaram com algumas partes comidinhas ali. E a lixa deu todo o acabamento muito bom para as peças. E também, uma dica muito importante é você usar com o auxílio de uma máscara. Usar sempre com uma máscara para não ficar inalando a poeira. A tinta que eu uso para pintar as minhas peças de cerâmica é essa tinta acrílica de PVA. Eu uso elas, mas também já vi gente usando guache e também vi gente usando aquarela também. Vai do seu gosto também de qual tinta você quer usar nas suas peças. Agora vem uma parte bastante importante da cerâmica, é o verniz. O verniz ele serve para proteger a sua peça para possíveis danificações que pode ter e até mesmo para ela durar mais também. E de quebra ela deixa esse brilho que dá todo um toque para mim, eu sempre gosto de verniz com brilho, mas também você pode comprar verniz que seja fosco, que não precisa ter esse brilho também. Eu gosto porque dá até um acabamento legal para a peça, mas também vai do seu gosto. Depois que eu passei verniz nas minhas peças, o meu pincel ficou duro. O que eu faço para recuperar ele de volta? Uma coisa que eu faço é colocar de um lado detergente e de outro óleo. Eu vou passando, intercalando de um para outro até tirar todo o verniz. Isso eu fico fazendo até eu sentir que o pincel já saiu todo o verniz dele. A água geralmente fica mais clarinha também. E eu vou passando no dedo para ver se saiu o pincel e logo em seguida eu lavo com água. E pronto, seu pincel tá pronto de novo para ser usado com verniz e até mesmo como pintura também. Você acaba não perdendo ele. Esse foi o resultado dos meus pratinhos. O que vocês acharam? Eu gostei muito deles. E aquela técnica de usar café na massa, eu também gostei bastante, deu todo um toque diferente. E também deu um toque de cerâmica de queima quando fica esses gruminhos também. Como eu falei, eu sempre tô fazendo peças de cerâmica. Por exemplo, esses ímãs de geladeira aqui, que eu fiz todos eles com cerâmica. Eles ficaram muito bonitinhos. Mesmo sendo uma peça pequena, eu consegui fazer detalhes legais neles também. E para ficar protegido, eu coloquei o verniz também. Agora que vocês sabem de tudo isso, vocês podem aplicar esta peça de cerâmica de vocês. Me marquem aqui, deixem aqui nos comentários se vocês fizeram alguma peça de cerâmica, se vocês pretendem fazer alguma coisa de cerâmica. E também pretendo começar esse novo hobby, que é bem legal, eu super recomendo. É um hobby muito bom, muito terapêutico. Dá um pouco de sujeira, mas vale a pena no final. Eu perguntei pra vocês lá na caixinha de perguntas aqui do YouTube se vocês queriam ver esse vídeo falando sobre cerâmica fria, e vocês falaram que sim, então eu sempre tô postando por lá pra ver se vocês querem ver algum tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu acho que é isso, gente. Essas foram as minhas indicações, as coisas que eu aprendi usando cerâmica fria durante esse tempo. Eu sempre gosto muito de postar sobre isso lá nas minhas outras redes também, sobre peça de cerâmica que eu faço. Enfim, também aqui no canal também. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E é isso, gente. Bye!